Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 13 da prova de conhecimentos específicos da UEPG, Vestibular 2023. Aquela questão que trazia um composto orgânico e falava a respeito da cadeia, para você classificar os carbonos. Eita, quanta classificação, né? Agora, quer ser muito bem classificado no vestibular? Você já sabe, dá um joinha nesse vídeo aqui e se inscreve no nosso canal, porque conteúdos excelentes como esse são postados diariamente para você. Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Em relação à molécula apresentada a seguir, assinale o que for correto. Então ele me dá essa tal de carotatoxina, né? E ele me mostra a molécula dessa substância e ele fala, apresenta 4 carbonos com geometria planar. Primeira coisa, o que você tem que lembrar? Quando que um carbono apresenta geometria planar? Planar para nós, na verdade, é a trigonal planar. Como assim, professor? Vamos recordar, né? Quando a gente pensa na hibridização do carbono, você lembra que a sua hibridização depende do tipo de ligação que ele vai fazer, né? Então a gente tem aqui, ó, 4 formas do carbono se estabilizar. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, né? Primeira maneira qual que é? O carbono fazendo 4 ligações simples. Nesse caso a gente fala que a hibridização é do tipo sp3 e a geometria que você está vendo por aqui nós chamamos de tetraédrica, ok? Agora vamos lá. Bom, segunda geometria e hibridização é quando o carbono faz 2 ligações simples e uma dupla. Nesse caso a gente fala que a hibridização desse carbono é do tipo sp2. E se ela é sp2, a gente diz que a sua geometria é trigonal planar, tudo bem? Trigonal planar. Agora vamos lá. E quando o carbono faz 2 duplas, ó, 2 ligações duplas, ou então uma simples e uma tripla? Nesse caso nós dizemos, né, que esse cara aqui tem hibridização do tipo sp, tanto em um quanto no outro. E se é sp, a geometria nós chamamos do quê? De linear. Agora eu quero que você preste atenção em um detalhe muito importante daqui. Preste atenção. Para a gente poder saber quantos carbonos têm geometria planar, né? Nós temos que saber os carbonos que fazem ligação do tipo dupla, porque só tem a hibridização, né, sp2, aquele carbono que faz dupla e, consequentemente, ele é trigonal. Portanto, vamos procurar na estrutura, ó, esse carbono aqui é sp2, assim como esse também é sp2. Então, esses carbonos aqui, ó, são planares, são trigonais planares. A mesma coisa com esse daqui e com esse daqui. Portanto, nós temos ao todo 4 carbonos com hibridização do tipo sp2, porque fazem uma ligação dupla e 2 simples. Portanto, esses 4 carbonos que eu te apresentei são carbonos com geometria planar, ou seja, o primeiro item está verdadeiro. Vamos ver o próximo? Item 2. Sua cadeia carbônica é aberta, heterogênea e saturada. Bom, vamos começar assim. O que significa uma cadeia ser aberta? É ela não formar ciclos. De fato, essa cadeia aqui é uma cadeia aberta, ou seja, acíclica. Primeira parte, verdadeira. Segunda, é uma cadeia heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? É aquela que contém heteroátomos. Heteroátomo é um átomo diferente de carbono que faz parte da cadeia carbônica. Como assim, professor? Imagina o seguinte, ó, se você tiver aqui um C ligado a O ligado a C. Esse oxigênio que está aqui entre carbonos, a gente diz que é um heteroátomo. E essa cadeia carbônica é chamada de heterogênea. Ah, Rui, então peraí. Para saber se é heterogêneo ou não, eu procuro heteroátomo, né? Sim, procura um átomo diferente de carbono. Nesse caso, olha para cá. A gente vai procurar esse oxigênio que está aqui. Só que esse oxigênio, preste atenção, ele está ligado a um carbono aqui em cima, só que aqui ele está ligado a hidrogênio. Ou seja, esse oxigênio ele não faz parte da cadeia carbônica. Logo, esse cara aqui não é heteroátomo. Moral da história, essa cadeia não é heterogênea, essa cadeia é homogênea. Tudo bem? Homogênea. Agora vamos ver o próximo. Ó, saturada. O que significa uma cadeia saturada? É aquela que só tem simples ligações entre carbonos. Se você olhar para essa cadeia, aqui tem dupla carbono-carbono. Aqui tem tripla, embora no desenho, dá uma olhada, né? Aqui no desenho de vocês ficou uma ligação quádrupla. Que coisa louca, né? Na verdade, aqui era para ser uma tripla, tá? 1, 2, 3. Foi um erro aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3. Então, ó, essa cadeia é insaturada. Ela tem duplas e triplas ligações entre carbonos, ok? Então, esse item aqui, ó, está falso. Falso quando falou que é saturada, quando na verdade é insaturada, e falso quando falou que é heterogênea, sendo que ela é homogênea. Vamos ao próximo?
Item 4. O grupo hidroxila presente na estrutura representa um álcool primário. Vamos lá? Primeira coisa, ó, essa hidroxila, você percebe que ela está ligada a um carbono que é saturado, ou seja, que só faz ligações simples. Então aqui nós temos de fato, né, aquilo que a gente chama de álcool na química orgânica. Beleza? Agora, como que eu sei se esse cara é um álcool primário? Para a gente poder classificar um álcool, você olha o carbono que está conectado a essa hidroxila e classifica para ver se ele é primário, secundário ou terciário. Bom, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse átomo de carbono está ligado diretamente a um carbono aqui e outro carbono aqui. Portanto, esse carbono que está aqui é aquilo que a gente chama de carbono secundário. E se esse carbono ele é secundário, nós dizemos que esse cara aqui é um álcool secundário, ou seja, esse item aqui está falso. Ele falou para você que é um álcool primário, mas não. Esse carinha aqui é um álcool secundário. Vamos ao próximo? Oitavo item, apresenta apenas um carbono assimétrico. Primeiro, o que é um carbono do tipo assimétrico? Carbono assimétrico é a mesma coisa que dizer carbono quiral. Ou seja, o que para nós é um carbono quiral? Vamos lembrar? Carbono quiral é um carbono, primeiramente, que só faz ligações simples. Então ele tem que ser sp3. Detalhes, a gente vai olhar os ligantes dele. Ligante é o grupo conectado a esse carbono. Aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de Y, aqui eu vou chamar de W, aqui eu vou chamar de T. Para esse carbono ser considerado quiral ou assimétrico, que a gente simboliza com um asterisco, esse grupo tem que ser diferente desse, que tem que ser diferente desse, que tem que ser diferente desse. Ele tem que ter 4 grupos ligantes diferentes na sua estrutura. Então, o que eu quero falar para você? Primeira dica, ó, carbono da ponta nunca é quiral, porque carbono de ponta vai ser CH3, né? Ele já tem hidrogênio repetido. Então, ó, tem que ser carbono que só faz ligações simples, tá? E além de tudo, não pode ser carbono da ponta. Vamos eliminar aqui? Ó, se você olhar para essa figura, preste atenção. Ó, olha que interessante. Esse não pode ser porque faz dupla, esse não pode ser porque faz dupla. Esse daqui, vamos analisar? Ó, esse carbono é ou não é quiral? Vamos ver? Ó, pensa nesse carbono. Quem são seus ligantes? Bom, aqui embaixo a gente tem hidroxila. Aqui na esquerda tem esse grupo que está aqui, que eu chamo de vinil. Aqui na direita tem isso tudo que você está analisando. E além disso, nós temos ainda um hidrogênio. Portanto, esse carbono aqui, ó, tem os 4 ligantes diferentes. Esse cara é quiral. Agora, esse daqui não pode ser. Por quê? Porque esse daqui é um CH2. Se tem hidrogênio repetido, não pode ser. Aqui tem tripla, não pode ser. Tripla não pode ser. Tripla não pode ser. Tripla não pode ser. CH2 não pode ser. Repete. Dupla, dupla não pode ser. CH2 nunca é quiral. CH3 também não é. Portanto, nós temos nessa estrutura apenas um único carbono assimétrico. E qual é esse carbono assimétrico? Esse de cá. Portanto, está verdadeiro o que ele falou. Apresenta apenas um carbono assimétrico. Vamos ao próximo? Item 16, ó. Suas ligações duplas têm configuração cis. Bom, peraí, vamos começar por essa daqui, né? Essa daqui não tem nem cis nem trans. Essa configuração aqui simplesmente não é nada, porque não existe isomeria geométrica. Como assim, professor? Vamos lembrar? Primeiro, para ter isomeria geométrica, imagine que o carbono faça dupla, tudo bem? Então imagine que esse cara aqui, ó, tem os ligantes que eu vou chamar, olha para cá, de X, esse eu vou chamar de Y, esse eu vou chamar de W, esse eu vou chamar de T. Qual é a condição para existir a isomeria geométrica? Bom, olha para esse carbono da direita. O W, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Diferente do T. E aqui para o carbono da esquerda, o X tem que ser o quê? Diferente do Y. Rui, mas esse pode ser igual a esse? Pode, mas os ligantes de um mesmo carbono têm que ser diferentes. Então é por isso que esse cara não apresenta isomeria. Porque o carbono da ponta aqui, ele é um CH2. Se repetir 2 hidrogênios, não tem como ser. Agora dá uma olhada aqui nesses 2 carbonos dessa dupla, né? Nesse e nesse daqui. Aqui nós temos essa isomeria. E aí o que eu quero falar para você? Ó, você percebe que aqui nós temos uma ligação e mais 2. E aqui tem uma ligação, 2 mais uma. Então, na verdade, olha que legal. Aqui tá faltando fazer uma ligação aqui também. É o H que a gente não colocou. Bom, você sabe que o carbono que faz dupla tem geometria trigonal. Ele é triangular. Portanto, olha para cá, ó. Pra gente completar o triângulo desse cara, eu tenho que pôr o hidrogênio aqui. Já para completar um triângulo para esse cara aqui, eu tenho que pôr um hidrogênio aqui. Se você analisar em relação ao plano da ligação dupla, o que você pode afirmar? Um hidrogênio ficou para baixo do plano e o outro hidrogênio ficou para cima do plano. Portanto, se um está para cima e um está para baixo, nós temos aquela configuração que nós chamamos do quê? De trans. E o exercício falou para você, ó, que a configuração era cis. Portanto, está errado esse item. Ok? Vamos ver como é que ficou então o gabarito oficial dessa questão?
E o gabarito final ficou esse daqui, ó, 1 mais 8 igual a 9, que era exatamente o que nós esperávamos. Agora, é claro, com aquela ressalva, né? Essa prova do EPG trouxe alguns probleminhas técnicos. E um grande problema dessa questão foi trazer aquela molécula errada, com uma ligação quádrupla carbono-carbono. Só isso já era motivo suficiente para essa questão ser anulada, tá? Então, assim, o EPG, não sei qual foi a postura de vocês, mas tem que tomar mais cuidado. Essa já é a terceira questão que a gente está resolvendo aqui, que já deu problema no vestibular 2023. Tem que ficar mais esperto. Agora, você, é claro, né? Você bateu o olho numa questão como essa, você não vai querer dar uma de besta e falar, ah, tá errada, não vou fazer. Você tenta, você finge que é tripla, finge que tá tudo certo para você poder resolver. Porque muitas vezes essas bancas, né, elas acabam por não aceitar muitos recursos, mesmo eles sendo totalmente verdadeiros. Ok? Espero que você tenha gostado e, ó, se inscreve no nosso canal e dá aquele joinha, porque você não tem noção do quanto você nos ajuda. Ok? Espero você na próxima questão.